Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Vocês me ouvem? Boa noite. Tudo bem, Luzirene? Álvaro, Marina. tudo bem? Lucas, Luciene, Rafael, Luiz. Estamos ouvindo sim, boa noite. Boa noite. Pessoal, quem puder, por gentileza, abra a câmera, que para nós é de muita importância, porque nós estamos longe, vocês estão aí, nós estamos de cá, e é muito importante que vocês estejam conosco aqui, para a gente poder ver vocês, para a gente poder saber se vocês estão entendendo tudo que nós estamos passando a vocês. Isso é muito importante, tá bom? Bom, nós vamos começar hoje o curso de Advocacia 360 e nesse curso vocês vão ter vocês vão ter cada dia um professor diferente, que é o nosso curso, que é a Advocacia 360 graus. Vocês vão ter aula de português jurídico, de petição inicial, de sustentação oral, de comunicação em audiências cíveis e trabalhistas. Vocês vão ter aula com o professor Carlos André, com o professor Rodrigo Dias, Thiago Castelhano, Walter Ventura e Marco César. Cada dia vai ser um, vocês vão aproveitem, porque o curso está muito bonito e vocês vão ter tudo isso gratuitamente aqui conosco essa semana, tá? Eu gostaria de dizer que hoje é o professor Carlos André que estará com vocês e eu vou apresentá-lo. O professor Carlos André, além de ser advogado, ele é consultor em gestão de comunicação jurídica em escritório de advocacia. Ele é professor de língua portuguesa e de redação jurídica aqui no Instituto Carlos André, no CERS Cursos Online, no seufuturo.com, nas escolas superiores da magistratura e da advocacia, no estado de Goiás, na Escola Nacional da Advocacia, no Conselho Federal. Ele também faz parte ele também é membro do grupo técnico responsável pelo manual de redação da OAB. Ele representa a OAB no Senado Nacional para o acordo ortográfico. Ele é conselheiro da OAB também aqui em Goiás. Ele é comentarista da CBN. Ele é articulista de língua portuguesa no Popular. Então, vocês aproveitem que o professor Carlos André tem muito conteúdo a passar para vocês, tá? Eu vou passar a palavra ao professor Carlos André, que hoje estará aqui, então, falando um pouco com vocês dos erros mais comuns na comunicação jurídica. Seja bem-vindo, professor Carlos André. Muito boa noite a todos, uma honra estar aqui nesse curso extraordinário, esse curso que, como eu falei há pouco aos colegas aqui no Instituto Carlos André, seja um curso que faça história, não só aqui no estado de Goiás, mas também que faça história no Brasil. Nós estamos, como alguns colegas aqui já sabem, em razão até mesmo da pandemia, não somos um curso do estado de Goiás apenas, conquanto temos um absoluto orgulho de aqui ter nascido e de ser, eu sou digamos assim, um cidadão. Ontem, um dos temas do Exame Nacional do Ensino Médio falava sobre cidadania. Eu sou um cidadão intimamente ligado à cultura do meu estado, do estado de Goiás, mas nós precisamos servir ao Brasil, servir à advocacia brasileira. Isso posto, nós, em razão dessa pandemia, em razão dos meios tecnológicos que nos possibilitaram assim estar, nós trabalharemos a perspectiva da comunicação jurídica para o Brasil inteiro. Por isso eu gostaria de perguntar, antes de fazer a pergunta, quero cumprimentar todos os colegas que são aqui do estado de Goiás, que são aqui de Goiânia, que são do interior do estado de Goiás, que já conhecem o nosso instituto, provavelmente, o Instituto Carlos André, um instituto de mais de 20 anos aqui de excelência em língua portuguesa e comunicação jurídica. Mas gostaria de cumprimentá-los aqui em nome dos colegas que já foram alunos do Instituto Carlos André. Estou vendo aqui o doutor Maurício Godinho, que vejo que está aqui junto conosco, um colega muito querido que está aqui também no Instituto Carlos André já há alguns cursos.
Cumprimentar também os conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás, conselheiros eleitos, que nos honram pela presença, agradecer a todos por estarem aqui junto conosco. É muito importante que nós estejamos juntos nessa caminhada em relação à comunicação jurídica e, portanto, aqui cumprimento o doutor Gustavo, que, assim, em nome de todos os outros colegas conselheiros. Cumprimento também os colegas do curso de comunicação jurídica perfeito, da jornada do comunicador jurídico perfeito. Os colegas estão aqui junto conosco, sempre junto conosco. Estivemos juntos hoje de manhã, é uma turma muito boa de 43 advogados que estão fazendo mentoria conosco em comunicação jurídica, além das aulas que são feitas e são vistas pelos colegas, também as mentorias todas as segundas de manhã. Hoje nós dialogamos sobre Machado de Assis no direito. Esse foi o nosso tema, né? E trabalhamos com base nessa obra extraordinária. Grandes sustentações orais têm saído aqui de um conhecimento mais profundo sobre a ótica de Machado de Assis. Então, a nossa perspectiva e a nossa lógica é dar ao direito aquilo que, lamentavelmente, o direito perdeu. O direito perdeu profundidade, senhores. O direito perdeu nos últimos anos, lamentavelmente, em razão de uma péssima lógica de educação no país. O direito perdeu, por que não dizer, em algum momento, certa credibilidade. E nós precisamos, com base na perspectiva da comunicação, da gestão de comunicação, voltar e trazer novamente essa perspectiva da credibilidade ao direito. E quando eu falo credibilidade, eu estou falando efetivamente no olhar que o cliente, no olhar que o Ministério Público, no olhar que a magistratura, no olhar que nós, advogados, temos em relação a nós mesmos. É fundamental que nós tenhamos a consciência da importância de advogar, que nós tenhamos consciência da importância dessa profissão, que é a única de natureza civil que consta da Constituição da República Federativa do Brasil, como função essencial ao direito. E já há alguns anos nós temos trabalhado isso presencialmente em Goiânia. E, felizmente, repito, nos últimos meses, no último ano, nós estamos com colegas de todo o Brasil aqui no Instituto Carlos André. Para aqueles que não me conhecem, é menos importante essa perspectiva do currículo, mas só para perceber, eu quero que os senhores saibam desse detalhe, nós já estamos há alguns anos fazendo um trabalho que é mesmo de assessoria, né? Aqui, por exemplo, nós estamos no Jacó Coelho Advogados, que é um dos grandes escritórios de advocacia aqui do estado de Goiás, GMPR Advogados, Lara Martins Advogados, Murilo Lobo Advogados, fazemos consultorias para esse escritório de advocacia, consultorias do ponto de vista da lógica da comunicação jurídica. Como assim? Nós pegamos as peças jurídicas e fazemos a revisão dessas peças jurídicas para que essas peças jurídicas tenham mais concisão, tenham mais clareza e tenham correção gramatical. Do ponto de vista estrutural, instrumental, tive a honra de representar a Ordem dos Advogados do Brasil no Senado da República para a construção do acordo ortográfico da língua portuguesa e da mesmíssima sorte também de ter estado algumas vezes em Portugal, na Ordem dos Advogados de Portugal, na OA, que é entre aspas, como dizem alguns, né, a OAB de Portugal, mas é a Ordem dos Advogados de Portugal, para falar exatamente sobre a reforma ortográfica. Esse é o vice-presidente da Ordem dos Advogados de Portugal. Então, o que eu posso afirmar aos senhores é que eu sou um apaixonado, um abnegado em relação à lógica da língua portuguesa. E eu quereria passar essa noite a vocês, junto com os meus colegas, especificamente este tema que aqui está, qual seja os erros mais comuns em comunicação jurídica. Esse é o objetivo do nosso encontro de hoje. Quais são os erros mais comuns em comunicação jurídica? Quais são? Quais são aqueles erros que nós não podemos ter? E como se trata de uma determinada percepção de aula, embora muitos, obviamente, percebem que é uma aula diferente, porque é uma aula que está ligada à perspectiva do Zoom, eu quero colocar a vocês que aqui no Instituto Carlos André, a mesma lógica que nós observamos presencialmente, a nossa percepção pelo Zoom é a mesma, ou seja, de consistência, de exigência, de tentativa, naturalmente, de empatia, porque, por óbvio, é sempre muito complexo
estar do lado de cada tela, não poder chegar próximo a vocês. Nós teremos isso no ano que vem, diretíssimo Maurício Godinho, teremos novamente nossos cursos presenciais e contamos com colegas que são de Goiânia e que não são de Goiânia, porque nós vamos também dar a possibilidade de os colegas poderem, que não são de Goiânia, estarem conosco. Vocês vão perceber como e por quê. E, importantíssimo observar, já imediatamente nós vamos ter, como já estamos tendo, cursos online aqui para todos os colegas, com mentorias. É algo muito lindo, algo muito interessante. Pois bem, quais são esses erros em termos de comunicação jurídica? E por que essa primeira aula, doutor Daniel, cumprimentá-lo também, seja muito bem-vindo aqui. Por quê? Qual é a razão? É assim, nós teremos, nos próximos dias, o colega Rodrigo Dias, que é o diretor da Escola Superior da Magistratura, juiz de direito, colega apaixonado pela língua portuguesa, conhecedor da língua portuguesa, que vai falar sobre audiências trabalhistas. Teremos depois uma outra aula com um colega extraordinário também, magistrado, Tiago Castelhano, juiz de direito em Jataí, no estado de Goiás, um colega muito competente, muito elogiado, estudioso, que vai falar sobre também audiências de natureza civil. Depois nós vamos ter uma outra aula com o procurador da Fazenda Nacional, o professor Walter Ventura, que falará a respeito da lógica da comunicação em sustentações orais. Da mesmíssima sorte, o doutor Marco César Gonçalves, competentíssimo advogado, atuante advogado, advogado também de excelência, que falará acerca de sustentações orais. Observe como esse detalhe é altamente interessante. Cada um desses atos, ou seja, o ato da audiência e o ato das sustentações orais, são atos que estão ligados à comunicação não verbal. Percebem como é interessante? Na linguagem não verbal. Essa é a lógica. Como professor de linguagens, como professor de língua portuguesa, qual é a nossa função? É trabalhar não só a comunicação verbal escrita, como a comunicação verbal falada, como a comunicação não verbal. Ou seja, aquela em que nem a palavra há, está ligada à perspectiva da própria lógica da vestimenta. Olha só como esse detalhe é altamente interessante. Então, eu quero começar com vocês hoje numa lógica principiológica, se assim vocês me permitem. Principiológica, doutor Heitor. Principiológica. O objetivo nosso é assim, quais são efetivamente os maiores erros em comunicação jurídica? Mas o que é efetivamente comunicação jurídica? E aqui eu volto, se vocês me permitem, a uma ideia que considero fundamental, doutora Juscelia. Qual seja a ideia? A ideia de que, quando se fala em comunicação, não se pode pensar outra coisa a não ser, doutor Maurício Godinho, de que comunicação é poder no direito. Não existe outra percepção de comunicação como comunicação é poder no direito. A perspectiva do direito nasce com a comunicação. Não existe direito sem comunicação. Pode até existir comunicação sem direito, mas não existe direito sem comunicação. A natureza da comunicação é a própria natureza do direito. Como diz Nick Codry, um grande intelectual inglês, né? Gandhi só é Gandhi porque Gandhi falou. E doutor Daniel, falou não significa dizer que ele se utilizou da linguagem verbal falada, né? Ou seja, que ele se utilizou das ondas mecânicas que nós ouvimos. Falar está ligado a ser respeitado pelo discurso. Quantos de vocês aqui, eu pergunto aos diletíssimos colegas, às vezes não se sentem altamente incomodados porque, de repente, falam algo, mas não são ouvidos? Ou seja, o discurso não é ouvido e, consequentemente, você é condenado à inexistência em determinado local. Ou você, de alguma maneira, não tem a repercussão que você gostaria de ter. Eu tenho certeza que muitos aqui têm, de alguma maneira, esse tipo de percepção. E falta, portanto, o poder que você gostaria de ter. Porque isso é pessoal. Porque quando se fala em poder, não se fala nessa perspectiva só pejorativa, que muitos, infelizmente, em termos de senso comum, colocam, né? A ideia do poder como algo ruim. Não, o poder, o poteste, está ligado à ideia de fazer aquilo que se quer. Poder é fazer aquilo que se quer com o que se tem. E se isso, obviamente, traz uma perspectiva positiva, por que não? Então, o processo de comunicação está aqui exatamente para conversar com vocês sobre essa ideia do poder como algo positivo, do poder como algo bom, em termos e em nome da comunicação. E aí eu faço uma pergunta inicialmente. Você é bom em comunicação jurídica?
Quem aqui me diz? Você é bom? Essa é a pergunta que eu faria. Você é bom em comunicação jurídica? Alguém aqui pode responder isso? Pode responder no chat. Responda aí a mim no chat. E aí, quando você responder no chat, eu queria que você colocar sim ou não, ou mais ou menos. Doutora Mônica disse ainda não. Eu quero ouvir os senhores. Você é bom em comunicação jurídica? Diga a mim por obséquio, porque eu quero conversar com vocês sobre sim ou não. Alguns estão dizendo mais ou menos, deixe-me ver aqui. Não, infelizmente, não, mais ou menos, estou aprendendo, mais ou menos, ainda não, mais ou menos, não. Acredito que tem muito a aprender. Quem mais? Vamos lá, eu quero ouvir vocês. Você é bom em comunicação jurídica? Essa é a pergunta, repito, que teria que ser feita, inclusive, né, na universidade, no momento em que se sai da universidade. Você está bom? Ou até mais. Eu acho que é importante dizer o seguinte, nós temos que, em algum momento do curso, responder essa pergunta. Olha só, você é bom em processo civil? Você é bom em processo penal? Você é bom em direito do trabalho? Bem, essa pergunta que está aqui, teoricamente, estabeleceria a conexão daquilo que seria o básico, mas não aquilo que seria a essência. Básico no sentido de ser a base, e a essência no sentido de fazer com que a coisa sem ela não exista. Então, existe a possibilidade, e é interessante essa observação, os juízes falam muito isso, de você chegar a um gabinete sem saber muito direito, porque você vai aprender isso posteriormente. Pode observar, no escritório vocês devem ser assim. O estagiário chega, não é? E aí, de repente, vocês falam assim, não, ele não domina muito direito, porque infelizmente as faculdades são muito, muito ruins, mas ele tem que saber escrever. Mas ele tem que saber se comunicar. Porque se ele não souber escrever, se ele não souber falar, ele está fadado ao insucesso no mundo jurídico. Percebem como é interessante? Mas o direito ele aprende, nós vamos mostrar ele na prática. Quase sempre as pessoas aprendem efetivamente ali no dia a dia, né? Principalmente quando se trata de, vamos imaginar, direito notarial. Será que as pessoas saem da faculdade sabendo direito notarial? Eu tenho algumas dúvidas. Né? Direito previdenciário, será que as pessoas saem da faculdade sabendo direito previdenciário? Eu tenho algumas dúvidas. Quando eles vêm para o escritório de advocacia, que eles aprendem com mais ênfase. Mas comunicação, não. Então, observando aqui, eu pude observar que os senhores, de fato, são pessoas altamente conscientes. Eu quero agradecer aos senhores pela deferência e pela fala, porque ninguém, repito, ninguém aqui colocou assim, de forma absoluta, assim, eu sou ótimo, eu sou bom. Uma vez eu estive na Academia Brasileira de Letras com o professor Evanildo Cavalcante Bechara, e ele me disse uma coisa que me chamou muita atenção, né? Quando eu disse a ele, mas o senhor, professor Bechara, que domina a língua portuguesa, e continuei a falar, nós estávamos falando sobre crase desambiguizadora, na sala do chá da Academia Brasileira de Letras. Ele disse, professor, eu posso fazer uma correção ao senhor? Achei muito interessante. E aí eu disse, sim, professor. Primeiro, eu não domino a língua portuguesa, mas o senhor fique à vontade em continuar falando. Eu estou falando de Evanildo Cavalcante Bechara, o maior gramático vivo do Brasil. Ele disse assim, professor, posso fazer uma correção ao senhor? Eu não domino a língua portuguesa. Então, ninguém aqui disse efetivamente sim. Ninguém. O que se disse aqui foi, olha, mais ou menos, não, sim, mas tem muito a aprender ainda, porque essa é a realidade. De fato, ninguém domina a comunicação jurídica, não domina. E eu vou dizer a vocês por que isso agora, dentro daquilo sobre que nós estamos falando, efetivamente na nossa aula aqui. Repito, eu quero muito a presença de todos vocês aqui junto conosco. Ao falar sobre domínio e comunicação jurídica, nós temos que entender que comunicação jurídica... Pegue um papel, uma caneta, por favor, aí, gente. Por favor, pegue um papel, não saia daqui, vai ser uma aula rápida, objetiva, mas pegue um papel, uma caneta, pegue o seu celular e faça anotações em relação a isso que eu vou colocar aqui agora. Quando eu falo que eu domino comunicação jurídica, eu preciso entender inicialmente o que é essa tal de comunicação jurídica e quais são efetivamente os erros mais comuns em comunicação jurídica. E eu quero que vocês anotem aqui. Observe, os erros mais comuns são na própria teoria de comunicação. Então, Maurício Godinho, as pessoas tendem a ter um problema na própria lógica da teoria de comunicação. E aí, então, o que as pessoas passam a não ter? Concisão. Gente, ter concisão é uma virtude extraordinária hoje em dia, não é? O juiz não tem mais tempo. Nós assessoramos alguns gabinetes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, os magistrados não têm mais tempo. Se um advogado não é conciso, eu posso lhes afirmar que ele terá problemas.
mas muito gravemente. Não só nos textos escritos, como também na perspectiva dos textos falados. Então, o primeiro problema em comunicação é a falta de concisão. O segundo problema está na linguagem. Nossa, isso aqui é fantástico, extraordinário. Então, anotem isso, por gentileza. Os erros também mais comuns estão na lógica da linguagem. Outro erro muito comum, vou falar devagar para vocês possam anotar, repito, encham o peito, oxigenem aí o cérebro, estejam aqui junto conosco, vamos fazer de maneira bonita esse nosso momento, esse nosso encontro aqui, abram as telas, fiquem aqui. Se alguém for falar com você agora nesse momento, você vai falar assim, olha, agora não, agora eu estou em aula, eu preciso de pelo menos 50 minutos para eu ficar aqui concentrado, estudar comunicação jurídica. Então, fiquem aqui conosco por obséquio. Mais uma vez, problemas ligados à concisão, problemas ligados à linguagem, problemas ligados aos pronomes de tratamento. Mas também há problemas ligados à grafia e à pronúncia. Mas também há problemas ligados à análise sintática. Mas também há problemas ligados à estrutura textual. Portanto, mais uma vez, apenas para ratificar, quais são os principais problemas ligados aos textos jurídicos? 1. Problemas da própria teoria da comunicação. 2. Problemas na grafia / pronúncia. 3. Problemas na estruturação sintática. E 4. Problemas na estrutura textual. Quem estava conosco hoje de manhã, na nossa mentoria do Comunicador Jurídico Perfeito, percebe, nós ficamos o tempo todo trabalhando essa perspectiva da língua, da erudição, da modernidade, da aplicação das teorias pós-modernas, da tecnologia no processo de comunicação, mas eu sempre falo, né, doutora Mônica, não existe isso, não existe profundidade sem a perspectiva da essência, do básico, ou seja, se eu não tenho concisão, se a minha linguagem não é clara, se a minha linguagem não é correta, se eu não me utilizo de pronome de tratamento de maneira correta, se eu grafo as palavras ou pronuncio as palavras de maneira ruim, se eu tenho um problema de análise sintática que gera truncamento sintático, destrói o meu texto, ou se eu tenho estrutura textual ruim. Gente, eu quero dialogar com os colegas que estão aqui junto conosco, por obséquio máximo. Os senhores percebem que, e o Dr. Maurício Godin sabe muito bem disso, eu resisti por muitos anos a vir para as redes sociais e também, da mesmíssima sorte, vir a fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Por quê? Porque eu nunca acreditei, e muita gente, lamentavelmente digo isso, que faz esses cursos, porque vocês percebem na internet, muitas pessoas que, digamos assim, como é que eu posso afirmar? Tem pouca experiência e pouca seriedade com os estudos, tecnicamente falando. Mas agora nós encontramos colegas sérios, tecnicamente muito bons, que estão nos auxiliando nesse sentido. E com base nesse sentido é que eu digo aos senhores, não é para sair daqui com dicas. Não são dicas. Os senhores vão sair aqui com algo que os senhores aplicarão amanhã. Notem como é interessante. Amanhã os senhores aplicarão, como aplicarão a aula que os senhores terão amanhã, como aplicarão a aula que terão depois de amanhã. Vai ser algo altamente prático, altamente pragmático, mas, observe, altamente profundo. Nós não vamos dialogar de maneira superficial. Não é esse o nosso objetivo. Tá. Então, sem olhar aqui, eu perguntaria, doutor Maurício Godinho, o senhor chegou a fazer as anotações? Quais são os desvios que nós mais temos em relação ao mundo jurídico? Boa noite, professor. Muito boa noite, doutor Maurício Godinho. Uma honra ouvi-lo. Problema de concisão, linguagem, pronome de tratamento, análise sintática e grafia / acentuação. Não é isso? Grafia, exato. Tudo bem? Que está ligado à lógica da pronúncia. Gostaria de pedir à doutora Mônica. Doutora Mônica, quais são os problemas que nós temos mais comuns? Quais são os erros mais comuns em termos de comunicação jurídica? Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Os erros mais comuns na comunicação são a concisão, linguagem, pronome de tratamento, grafia e pronúncia, análise sintática e estrutura textual. Pediria,
Obrigado, doutora Mônica. O doutor Heitor. Doutor Heitor, o senhor fez a anotação? Quais são os principais problemas que nós temos em relação à comunicação jurídica por obséquio máximo? O microfone dele está desligado. Agora sim. Eu anotei aqueles que estão no slide, né? Comunicação, concisão, linguagem, pronomes de tratamento, grafia, pronúncia, análise sintática e estrutura textual. É para amanhã, quando os senhores acordarem, em vez de dar bom dia a alguém, a primeira coisa que tem que pensar é o seguinte: quais são os principais problemas que eu posso ter hoje na minha vida em termos de comunicação jurídica? E aí, obviamente, esses problemas vêm e os senhores, evidentemente, vão rechaçá-los, refutá-los. Aqui nós somos um pouco obcecados, você vai entender que aqui no Instituto nós somos bem, aliás, um pouco não, somos obcecados por esse negócio chamado de comunicação jurídica, porque, como diria o grande Manuel Castells, é importante observar, comunicação é poder, tá bom? Então, peguem um caderno, continuem anotando, nós vamos observar cada detalhe, vamos ser bem precisos para que nós possamos dar continuidade. Doutora Mônica, você gostaria de falar alguma coisa? Você falou que a gente fica obcecado, né? Com todos esses fatores de comunicação, concisão, linguagem, pronome. Hoje eu não trabalho mais sem as minhas tabelas. Fica aqui do meu lado, eu fico fazendo minhas iniciais, olhando, deixa eu ver se está certo. Porque não dá mais para trabalhar. E depois de todo o aprendizado que o senhor nos passou, né? Eu fui fazer uma análise das minhas petições e, meu Deus... A senhora é muito estudiosa, parabéns, fico muito feliz pela senhora, altamente estudiosa, altamente séria, obrigado pela deferência. E eu quero, e esse é um dos objetivos, que todos que estejam aqui estejam também nessa mesma linha de raciocínio, com seriedade, porque os robôs diretíssimos, a inteligência artificial vem aí. E se nós não nos cuidarmos, a nossa humanidade é o que nos salvará. E a nossa humanidade está ligada à perspectiva da comunicação, diz Harari, é o que nos diferencia. Bem, alguém poderia me dizer qual que é a incoerência dessa frase aqui? A comunicação jurídica com o seu cliente tem que ser simples. Quem me diz qual que é a incoerência desta frase? A comunicação jurídica com o seu cliente tem que ser simples. Eu ouvi essa frase de um colega advogado. Ele falou assim: não, mas a comunicação jurídica, professor, com o seu cliente tem que ser simples. Quem me diz qual que é a incoerência? Quem quiser escrever, fica absolutamente à vontade. Nesta frase, há uma incoerência. Qual é a incoerência? Doutor Hugo? Professor, Doutor Maurício? a comunicação jurídica, ela deve ser usada com juristas, não? Doutor Maurício Godinho, parabéns, o senhor matou a questão. Quando o colega diz a comunicação jurídica com o seu cliente deve ser mais simples, eu confesso que eu tentei entender, mas eu não consegui. Como assim a comunicação jurídica com o seu cliente tem que ser mais simples? Se a comunicação com o seu cliente, há um problema muito sério aí, de definição. Qual que é o problema? Não é comunicação jurídica. Percebe como esse detalhe é altamente sério? Nós não temos na academia uma matéria que se chama comunicação jurídica. Nós temos na português jurídico para aprender a fazer, não sei se vocês perceberam lá, procuração ad judicia, procuração ad negotia, é uma coisa assim que isso precisa mudar, né, gente? Cá entre nós, nós não temos aulas de comunicação jurídica. Uma coisa que me deixa assim abismado, eu fico realmente impressionado com isso. E aí, então, às vezes nos falta teoria para dizer assim, ó, comunicação com o cliente não é comunicação jurídica, é comunicação de natureza empresarial. Embora a advocacia não se admita, tem relevância do ponto de vista de aspecto empresarial, não tem clientes, não tem efetivamente, aliás, tem, digamos assim, aspectos ligados à função essencial à justiça, e não clientes do ponto de vista do aspecto empresarial. Mas a comunicação jurídica não é essa comunicação com esse cliente. A comunicação jurídica é isso aqui, gente. Ó. Importante vocês observarem. A comunicação jurídica é a comunicação
entre juristas, ou seja, é a comunicação de advogado com magistrado, de advogado com membro do Ministério Público, num contexto de interesse jurídico, porque se um advogado se encontra com um membro do Ministério Público e esse advogado se encontra com um membro do Ministério Público, por exemplo, num restaurante lá, eles não têm um papel social de advogado e membro do Ministério Público, se assim não quiserem, consequentemente, a linguagem é outra. O canal de comunicação não será mais um canal de comunicação, petição inicial ou ostentação oral, a mensagem não será ali de interesse jurídico. E a linguagem e a língua, evidentemente, mudarão. Então, a linguagem jurídica, a comunicação jurídica pressupõe que haja papel social do mundo jurídico, a linguagem jurídica pressupõe contexto jurídico, a linguagem jurídica pressupõe canal de comunicação jurídico, a linguagem jurídica pressupõe necessariamente a perspectiva do contexto em si, da intencionalidade discursiva. Outro cedo fator, não há linguagem jurídica. Esse é um ponto importantíssimo de observar. Então, eu fico tão chateado quando alguém fala assim, não, porque o advogado precisa falar de forma mais simples com o cliente. Gente, o advogado tem que falar com o cliente da forma como ele falaria com o cliente. Ou seja, não é linguagem jurídica, evidente. Porém, quando o advogado está à frente de um ministro do Supremo Tribunal Federal, está à frente de um magistrado, como aqui nós teremos, à frente de outro colega advogado, ele se comporta como o quê? Como advogado. Me parece uma coisa que é clara, não é? Mas não é tão clara, vocês vão perceber. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a vocês, porque muita gente desobedece esses princípios aqui. Ó. Eu vou pedir a vocês que anotem esses princípios. São princípios fundamentais. Esses princípios foram desenvolvidos por mim e por um colega, grande colega, chama-se Eduardo Sabag, alguns devem conhecer, colega professor de Direito Tributário, nosso colega professor de Comunicação Jurídica. Nós desenvolvemos essa lógica de que há aqui princípio da formalidade, e o princípio da formalidade se subdivide em 4 subprincípios, quer dizer, toda e qualquer linguagem jurídica tem que ser correta, toda e qualquer linguagem jurídica tem que ter coesão, toda e qualquer linguagem jurídica tem que ser clara, toda linguagem jurídica tem que ter concisão. Olha que detalhe interessante, o princípio da formalidade diz que uma linguagem jurídica tem que ser correta, que ela tem que ser coesa, que ela tem que ser clara e que ela tem que ter concisão. Vou repetir, falar em linguagem jurídica é falar em linguagem que tem que ter correção gramatical, coesão textual, clareza textual e concisão textual. Vocês vão ter a oportunidade ainda de estar conosco, nós vamos destrinçar isso aqui em outros momentos. Vocês vão adorar isso aqui, é lindo demais. Nós vamos ter momentos juntos ainda para falar sobre cada um desses. Para vocês terem uma ideia, cada um desses princípios aqui dá umas 12 aulas. Cada um, você fala, professor, não é possível. Cada um, doutora Mônica sabe conosco. Esse aqui é lindo demais. Você pode fazer mais rápido, mas, se você quiser, você pode ter 12 aulas só sobre cada um desses. É muito lindo. Só que é aquela história, você vai sair muito poderoso, mas muito poderoso. Bem, além disso, o princípio da padronização, que fala sobre a continuidade, sobre a uniformidade, sobre a precisão e sobre a aferibilidade. Assim como há, doutor Hugo, os princípios constitucionais ligados, portanto, ao direito constitucional, existem também os princípios da comunicação jurídica, ligados ao que nós temos de mais importante no direito, que é a linguagem jurídica. Então, o princípio da comunicação, princípio da uniformidade, princípio da precisão, princípio da aferibilidade, tudo isso aqui, repito, doutor Gustavo, está intimamente ligado à lógica da comunicação jurídica. Isso aqui é lindo. Isso aqui é uma das coisas mais extraordinárias que há. Nós teremos um momento para discutir sobre eles. Mas hoje, se os senhores me permitem, sabe o que eu quero falar sobre os principais erros? Lembra dos principais erros? Os principais erros estão ligados à concisão. Então, eu vou falar sobre o princípio da concisão. Como é que a concisão pode, de alguma maneira, ajudar e como é que a ausência dela pode prejudicar? Então, vamos lá. Alguém pode me dizer, eu vou dar aqui 1 minuto, como esse texto poderia ficar conciso? Isso aqui é uma petição inicial que eu analisei e tornei concisa. Esse aqui é um dos parágrafos dessa petição inicial. Alguém pode me ajudar aqui? Abra a câmara, eu preciso de vocês. Vamos dialogar. Método indutivo. Vamos participar aqui comigo. Como vocês acham que isto aqui poderia ficar mais conciso? Dê uma olhada aqui junto comigo.
salta aos olhos, que é de seu interesse e legitimidade a busca pela recomposição dos danos sofridos pelo evento danoso que acabou por torná-lo incapacitado de prosseguir em sua carreira de médico, retirando de uma hora para outra a sua fonte de subsistência sem que estivesse preparado para tal fatalidade. Os juízes conversam comigo sobre esse detalhe e eles ficam muito bravos. Nossa, eles ficam muito bravos, porque isso aqui torna petições de 15 laudas que poderiam ser escritas em 5 laudas. Petições de 11 laudas que poderiam ser escritas em 7 laudas, porque falta concisão. Como é que vocês acham que isso aqui poderia ser escrito de maneira mais concisa? O que vocês tirariam aqui para tornar essa petição mais concisa? Repito, isso aqui é apenas um parágrafo. Sabe o que eu faço toda semana? Eu pego as petições inteiras e eu faço as petições ficarem menores. Gente, eu sou muito orgulhoso do que eu faço na vida. Muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Mas de verdade, do fundo do coração. Não tenho arrependimento nenhum daquilo que escolhi para fazer na vida. Isso aqui é lindo demais. Como fazer essa petição ficar mais concisa? Bem, o que eu pediria? Já que vocês estão pensando aqui, Dr. Maurício Godinho, deixe-me falar um pouquinho o que é, antes de qualquer um de vocês falarem, o que é concisão? Já que um dos erros mais comuns é o erro de concisão. O que é isso? Segundo o dicionário Wise da língua portuguesa, a concisão é a capacidade ou característica de ser conciso. Portanto, o que é concisão? É resumir aquilo que é essencial. Olha o que diz lá, conciso, é aquilo que é reduzido ao essencial, ou seja, é aquilo que é reduzido à essência. Falar em concisão é falar naquilo que é essencial. Qualquer coisa que esteja fora da essencialidade contextual não é conciso. Vamos de novo, só para que nós possamos ratificar. Falar em concisão é falar em alguma coisa que está intimamente ligada àquilo que é essencial. Se ficar fora daquilo que é essencial, não é conciso. Então, ser conciso não é texto grande, não é texto pequeno. Ser conciso é dizer aquilo que é essencial. Há peças que podem até, Dr. Maurício, ser um pouco maiores. Inventários, por exemplo. Por quê? Porque ali se exige a perspectiva da essencialidade. Porém, repito, há que se observar a lógica da essencialidade. E para que haja concisão, o que tem que haver? Primeira coisa, doutor Gustavo, primeira coisa, conhecer com profundidade o assunto. Um advogado que não conhece com profundidade um assunto, ele não pode ser conciso, porque ser conciso está intimamente ligado ao conhecimento profundo sobre a coisa. Eu só consigo dizer o que é essencial se eu tenho uma visão macroestrutural. Aqui é um problema, porque se eu não tenho conhecimento jurídico, eu não consigo ser conciso. Se eu não tenho conhecimento do processo, eu não consigo ser conciso. Se eu não vou fazer uma sustentação oral e eu não sei exatamente quais são os aspectos macroestruturais, eu não tenho concisão. Veja só como esse detalhe é altamente lindo, senhores. Além disso, o segundo fator fundamental para a concisão, conhecer bem a língua portuguesa. Porque se eu conheço bem a língua portuguesa, eu vou conhecer, por exemplo, as perspectivas dos pleonasmos. Eu vou evitar pleonasmos, tautologias. Eu vou evitar, por exemplo, as chamadas frases feitas. Eu vou evitar, por exemplo, as perspectivas que envolvem as chamadas muletas linguísticas. Se eu conheço gramática, eu não faço muleta linguística. Se eu conheço gramática, eu não uso pleonasmo, eu não uso tautologia. É assim que eu evito a lógica da não concisão. Então, o primeiro erro que eu quero pedir a vocês que se evitem é verborragia. O que é verborragia? É uma quantidade excessiva de palavras. Evita essa quantidade excessiva de palavras. Então, como é que eu faria esse texto? Vejamos se vocês também tiveram essa percepção. Primeiro, tire esse salto aos olhos. Pelo amor de Deus, tire esse salto aos olhos. Eu estive na escola da magistratura agora, no último sábado, ministrando aula, e aí um juiz me perguntou por que é que alguns colegas fazem isso. Eu disse, até aqui quando chamei vocês para a aula, alguns ficam mimetizando, né? Ouviram algum colega advogado escrever isso em algum momento na vida, e em razão de terem visto algum colega advogado escrever isso em algum momento na vida, o que se fez? Mimetizou-se isso. Salta aos olhos, salta aos olhos. Além de ser uma indelicadeza, né, extraordinária, porque quando eu falo salta aos olhos, é como se eu dissesse a quem não pensa assim, você é um estúpido, né, você é um idiota, porque você não percebe que isso é óbvio. Imagine que alguém chegue a você e pergunte,
Você tem aí uma informação tal, a pessoa fala assim, é óbvio, mas se fosse óbvio, eu não estaria perguntando. Então, não é óbvio, é evidente, porque eu estou em dúvida. Então, o primeiro aspecto é tira esse salto aos olhos. Um outro aspecto muito perigoso, quem é que gosta de processo civil sabe, falar que em legitimidade, gente, legitimidade é um pressuposto processual. Está implícito, é evidente que eu não preciso falar que aqui existe legitimidade. Para que isso? Não é? Outro aspecto fundamentalmente importante aqui, retirando de uma hora para outra a sua fonte de subsistência sem que estivesse preparado para tal fatalidade. Olha que loucura isso aqui. Isso aqui foi uma petição para o Conselho Regional de Medicina. Eu fico aqui, então, refletindo, fico aqui pensando. Quer dizer, então, que se a decisão, observe que interessante, não retirar de uma hora para outra, então quer dizer que aí tudo bem. Notaram como é interessante ou não? Existe um caráter aqui de modalização. É mais ou menos assim, não, tudo bem, se a decisão pelo menos desse um tempo para que ele pudesse, né, ganhar um pouquinho mais de dinheiro e aí perdesse a profissão, senhores, não interessa o tempo, não interessa de uma hora para outra. A questão é, ele é médico, esse colega não pode perder a carteira profissional de médico. É simples assim. Então, olha como é que ficaria isso aqui. É de seu interesse a busca pela recomposição dos danos sofridos pelo evento danoso que acabou de torná-lo incapacitado de prosseguir sua carreira de médico. Ponto. Há quem consiga, inclusive, tornar isso aqui mais conciso ainda. Mas olha o que eu fiz aqui. Observe que interessante. Eu já eliminei daqui expressões que são completamente desnecessárias. Percebem como esse detalhe é altamente interessante, senhores? Não há necessidade. E se você for fazendo isso aqui, quase que como uma perspectiva financeira, se você for cortando na carne o seu texto, todos os dias no seu escritório, partes da peça, você perceber que uma peça sai de 14 para 6 laudas, você fala assim, meu Deus, o que faltou nessa peça? Concisão. Os juízes não aceitam mais advogados que não sejam concisos. E, senhores, vejam, senhores, os senhores sabem, ao lado da advocacia. Sou uma pessoa que sou altamente ligada à advocacia, por isso eu digo que aqui na nossa casa nós podemos falar. É claro que os magistrados têm que melhorar, as pessoas ouvirão magistrados amanhã, mas nós, como minha mãe sempre fala a mim, primeiro temos que fazer a nossa parte. E se nós não somos concisos, nós não estamos fazendo a nossa parte. Então, volto a dizer, gostaria que os senhores pudessem evitar esses equívocos que estão ligados à ausência de concisão. Como? Conhecendo com profundidade o assunto. Como? Conhecendo bem a lógica da língua portuguesa. São os 2 pontos que eu consideraria fundamental para que vocês pudessem trabalhar melhor esse assunto. Outro aspecto, anotem aí, a linguagem. Lembra-se? Linguagem é uma coisa altamente importante. E, professor, por que nós estamos falando na lógica da linguagem? Deixe-me falar aqui aos senhores sobre isso aqui. Faço uma pergunta aos senhores. Quais seriam os verbos adequados aqui, em cada uma dessas frases? O advogado entrou com a ação. O advogado entrou com a contestação. O advogado entrou com a apelação. O advogado entrou com embargos. O advogado entrou com mandado de segurança. Quais seriam aqui os verbos mais adequados para cada uma dessas frases? Alguém poderia falar? Nenhum, professor. Quais seriam os adequados para substituir os que estão aqui? Ajuizou uma ação. Ajuizou. Existe um verbo mais específico para o primeiro. Ingressou. Propôs. Não, ingressou. Propôs. O verbo propor, de todos os verbos processuais, é o mais técnico. Propôs uma ação. Segundo. Apresentou. O advogado apresentou contestação. Terceiro. Interpôs. O advogado interpôs apelação. Quarto. Opôs. O advogado opôs embargos declaratórios ou infringentes. Quinto. Impetrou. Impetrou mandado de segurança.
Não sei se os senhores percebem, no dia a dia, esta linguagem aqui entrou, ela tem sido cada vez mais comum, mas cada vez mais comum. Por quê? Porque muitos advogados têm tido uma dificuldade sobre a teoria da linguagem. Gente, o que é linguagem? Atenção, muito cuidado em relação a isso. Linguagem é o materializador do meu pensamento. Vou falar de novo, a linguagem é o materializador do meu pensamento. A linguagem é aquilo que materializa o que eu penso. Eu penso algo. Como é que eu traduzo esse algo? Pela linguagem. A linguagem que pode ser verbal, ou seja, quando a palavra, seja ela escrita ou seja falada, deixa eu falar de novo. A linguagem que pode ser verbal, quando ela é escrita ou quando ela é falada. Então, se eu falo, o advogado propôs a ação, o advogado apresentou contestação, o advogado interpôs apelação, o advogado opôs embargos declaratórios, o advogado impetrou o mandado de segurança, e nós temos a linguagem verbal, a palavra, seja ela escrita ou seja falada. Mas, quando eu coloco um lenço e uma gravata para me apresentar aos senhores, muito respeitosamente, aqui, como professor, os senhores não têm essa obrigação, por obséquio máximo, deixo isso muito claro. Deixo isso muito claro, por obséquio máximo. A linguagem é não verbal, ou seja, não há palavra. A apresentação não verbal é, obviamente, necessária, não é? Na perspectiva de apresentação, no mundo jurídico, e ela é mista quando a lógica verbal e não verbal. E aí que entra um ponto importante, porque, doutor Gustavo, o senhor, no Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, vai julgar muitos colegas de advogados por isso aqui, ó, dever de urbanidade. Impõe-se ao advogado, lianesa, quer dizer, o advogado tem que falar a verdade. Segundo, olha, deixe-me ler. Artigo 45 do nosso estatuto. Emprego de linguagem escorreita e polida. Emprego de linguagem escorreita e polida. O que é linguagem escorreita? É a linguagem que está de acordo com a norma culta da língua portuguesa. É aquela que não desobedece à norma culta da língua portuguesa. Se eu falo advogado entrou com a ação, isso não é linguagem escorreita. Notaram como é interessante? Isso é grave. Só que ficou de uma maneira muito superficialmente colocada nos últimos tempos. Por quê? Porque nós proletarizamos o mundo jurídico, o que não pode acontecer. Não pode acontecer. Independente da quantidade de colegas advogados, a advocacia é muito importante. É o que há de mais importante em termos de defesa dos direitos da sociedade civil. Mas, além de ser escorreita, meus queridos colegas, ela também é polida. O que quer dizer polida? Eu tenho que me utilizar da melhor palavra possível. Daquela que não vai trazer deselegância, falta de respeito, em hipótese alguma, na minha atividade profissional. Então, além de ela ser correta, ela tem que ser a melhor possível. Lembra-me de uma história que muito me honra, Dr. Maurício Godinho, porque as pessoas, geralmente, que nós amamos, não percebem o que nós fazemos por elas, né? Então, uma determinada avó de uma determinada pessoa, todos os dias recebia o café da manhã à mesa do avô dela. E todos os dias os talheres que esse avô colocava eram os melhores possíveis. Só que a avó não percebia isso. No dia em que o avô morreu, os talheres já não eram mais os mesmos. E foi nesse momento em que ela percebeu que, de fato, os talheres que ele colocava eram os talheres polidos. Então, é preciso que nós demos valor à polidez, porque a polidez está acabando. O Instituto Carlos André é uma das escolas neste país que é, assim, defensora da polidez. Aqueles que me conhecem, que convivem comigo, seja no Conselho da Ordem, na advocacia, vão perceber. Eu peço até escusas. Se algum dia eu fui deselegante com os senhores, eu peço escusas antecipadamente. Conquanto, vou lhes dizer, não é da minha natureza. A minha natureza é a polidez, é a tentativa diária e constante da polidez. E eu penso que isso gere em cada um de nós, e conheço muitos colegas aqui também que são altamente polidos, que isso dá credibilidade, seriedade, principalmente no mundo de Big Brother e de blogueiros, com todo respeito, eu devo dizer isso, que em alguma medida costumam ser bastante deselegantes, não é? Isso não cabe no direito, não cabe no direito. E aí é importante observar que nós, colegas advogados, não podemos entrar na chamada sociedade do foda-se. Vocês conhecem a sociedade do foda-se? Contra ela tenho lutado constantemente.
Estive outro dia, doutor Maurício Godinho, até falei isso a alguns colegas já, numa livraria, Livraria Saraiva, e fui observar quais os livros mais vendidos da Livraria Saraiva. Colegas, em primeiríssimo lugar, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Em segundo lugar, Seja Foda. Terceiro lugar, Fudeu Geral. Meus amigos, esta palavra estava contida, doutor Gustavo, nos 7 primeiros livros. O 8º mais vendido era a Bíblia, naquele mês. Então, nós estamos passando por um problema extremamente complexo de linguagem, porque esta linguagem não é compatível com a racionalidade. Essa linguagem não é compatível com a polidez que se exige do mundo jurídico. Professor, você já leu esses livros? Já li, claro que eu li. Eu não posso criticar sem ter lido. E o que nós observamos? Um neonarcisismo impactante aqui. Embora muitos tenham gostado, eu quero que um dia reflitam sobre esse neonarcisismo. É aquela história, se o juiz não gostou, dane-se, eu não vou usar a palavra, eu peço escusas. Se o juiz não gostou, problema do juiz. Eu falo o que eu penso, porque eu sou assim. E se eu sou assim, então a palavra está aqui nos livros. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a advocacia. Veja, por exemplo, aqui, ó. Olha o que aconteceu. Olha essa reportagem, senhores. Vejam esta reportagem, senhores, do Conjur. Petição protocolizada da 16ª Vara Civil de Porto Alegre tem provocado espanto nas redes sociais. Um advogado resolveu apostar com o juiz. Olha o que ele escreveu na petição. Eu quero apostar com o senhor. Este advogado vem aqui lhe dizer, excelência, que jamais seria um filho da puta ou eu não vou usar o termo aqui, para dar aso a qualquer falsificação, razão pela qual aposto quanto quiser comigo para que me chame um perito, etc, etc, etc. Olha outro aqui. Venho desrespeitosamente, porque corrupto não merece respeito perante Vossa Excelência, um juiz corrupto, sociopata, sem vergonha na cara. E, senhores, aqui são casos esdrúxulos, alguns vão dizer, professor, mas é uma questão psicológica, etc, etc. Mas, colegas, essa linguagem tem sido colocada quase que constantemente no dia a dia. Vocês que estão atuando no dia a dia, percebem isso? Vocês conseguem sentir isso? Que é um problema muito sério de falta de linguagem entre os advogados? A linguagem não está mais escorreita, a linguagem não está mais polida. Isso me assusta. Tenho falado muito que na Escola Superior de Advocacia nós temos que trabalhar muito isso. Nós não podemos mais permitir isso. Isso é lamentável. Esse é um outro erro muito comum. Um erro de ausência de adequação linguística. Nós não podemos aceitar isso. Isso nos fere pessoalmente, entende? Não é um problema assim social. Vamos resolver que isso aqui é um problema social. Não. É assim, eu não sei se vocês têm essa ideia. A vontade que há é de desistir da advocacia quando você vê isso. Você fala assim, meu Deus, mas eu estudei tanto para isso, para conviver com isso, para conviver com deselegância. Eu não estudei para isso. Eu não quero isso. Então, por isso eu falo aos senhores, é fundamental que nós tenhamos respeito à própria percepção da linguagem para que nós não tenhamos problema com a nossa vida pessoal, psicológica. Doutor Gustavo, por obséquio. Professor, particularmente, eu acho de extremo mau gosto petições. Hoje acontece muito. Eu tento entender até agora por que os colegas fazem isso. Usar caps lock nas frases, negritar, colocar em verde, amarelo, azul, branco. A petição parece um carnaval. Você tem dificuldade até de fazer uma contestação, de manifestar sobre aquilo. E eu acho praticamente muito mau gosto. Assim. E é uma linguagem não verbal praticamente que tenta chamar a atenção do juiz, né? Ou das partes, ou trazer uma indignação, que eu acho de extremo mau gosto. Perfeito, doutor Gustavo. Quero lhe cumprimentar. O senhor que é um homem altamente polido, um advogado altamente polido, quero lhe cumprimentar. É de mau gosto e quebra um dos princípios. Né? Qual que é o princípio? O princípio da padronização. Nós temos 2 princípios, da formalidade e da padronização. Quebra o princípio da padronização. Lamentável, realmente lamentável, inaceitável. Agora, culpa do advogado? Não. O problema está na péssima educação jurídica, está no não curso de comunicação jurídica. Aliás, o problema, não sei se os senhores sabem, me permitam dizer, eu vou até me ousar dizer isso, está na própria formação da família, senhores. Nós temos um problema muito sério de formação familiar no Brasil.
Se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos ter muitos problemas. Uma falta de deselegância, uma falta de respeito, não é? Uma coisa terrível. Senhores, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. E em todos os atos do processo, nós temos que usar a língua portuguesa. Mas qual língua portuguesa? Queria até que vocês anotassem isso, tirassem foto disso aqui, para que nós possamos trabalhar aquilo que pedi aos senhores que nós pudéssemos trabalhar lá. A língua portuguesa que nós vamos usar no direito, atenção, gente, atenção, atenção, é a língua portuguesa culta. É a língua portuguesa culta. Anotem isso, por favor, anotem por obséquio. A língua portuguesa que vocês vão usar no direito é a língua portuguesa culta. Essa língua portuguesa culta é a língua portuguesa que obedece à gramática normativa da língua portuguesa. Percebe? Ou seja, é escrever de modo conciso, observe, é escrever de modo claro, é escrever de modo correto, sem erros gramaticais. E jargônica. O que significa língua portuguesa jargônica? É escrever com alguma linguagem técnica. Vamos repetir? É escrever com alguma linguagem técnica, com palavras que são do direito. Então, você não pode ter erro. Outro dia eu vi alguém confundindo exoneração com demissão. Fiquei muito contrariado com isso. Não se pode confundir. Você é jurista, o jurista não confunde essas coisas. E aí o juiz fica assim, nossa, né, que coisa. Isso gera desrespeito, deselegância. Notaram como é altamente perigoso? Então, você não vai usar nem a linguagem erudita e nem a coloquial. Pessoal, eu posso usar erudita? Bem, eu particularmente gosto. Nos tribunais superiores, por exemplo, eu acho muito interessante, mas a culta é obrigação. Professor, qual que é erudita? Erudita é que Rui Barbosa, tenho aqui, estou lendo Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa, né, estou lendo Réplica de Rui Barbosa, um livro belíssimo. Ele usa a linguagem erudita. O coloquial está ligado à perspectiva da gíria e dos regionalismos. Então, note, se você usa a norma culta, você certamente será bem aceito nos tribunais. Olha aqui um caso de erudita. Foram furtar um pato na casa de Rui Barbosa e disse, bucéfalo, anacrono, não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito de minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se faz isso por necessidade, eu transijo, mas se é para zombares de minha elevada prosopopeia, cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengalada fosfórica bem no alto de sua sinagoga e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. Olha só, isso aqui é erudito, tanto é que é erudito que o ladrão perguntou, doutor, e eu levo ou deixo os patos? Essa linguagem é uma linguagem que você pode usar num tribunal superior? Pode, se você quiser, mas no dia a dia basta usar a norma culta. Olha a norma culta. Seu ignorante oportuno. Não chamo sua atenção em razão de quanto custam os meus patos, mas sim pelo ato de simulado de furtar minha casa, levando os meus patos de maneira escondida. Todo mundo entende, não há erro gramatical. Notaram como é interessante? A linguagem jargônica foi usado furto e não roubo. Isso aqui está perfeito. Agora, o que muita gente quer fazer? Quer descer ao coloquial. Velho, deixa meus patos aí, velho. Deixa meus patos aí, uai. Já vi gente em sustentação oral fazer isso, linguagem coloquial, desrespeitoso, deselegante com o magistrado, altamente deselegante com o magistrado. E isso começa com outro erro, que é, por exemplo, o erro do pronto tratamento, chamando o juiz de você. Não sei se vocês perceberam, uma colega advogada chamando o magistrado de você. E o pior, que me deixou bastante contrariado, é que colegas advogados defenderam isso. Não perceberam a perspectiva do contexto em que isso foi feito. Não pode, senhores. Isso é tão sério que tem gerado até repercussão em política classista. Para vocês terem uma ideia do quanto foi sério esse você com a lógica de pronto tratamento. Nós vamos ter momento ainda de discutir, né, se advogado é Vossa Excelência, se advogado não é Vossa Excelência, se o presidente da República é Vossa Excelência, se não é. Mas já adianto aos senhores, o juiz, vou repetir, o juiz, e é muito importante, há dispositivos que dizem isso, o juiz, meus diletíssimos colegas, é Vossa Excelência. Mas o juiz não é excelentíssimo, é senhor juiz. Repito, juiz é Vossa Excelência, mas não é excelentíssimo, é senhor juiz. Quem é excelentíssimo? O presidente, quem quiser anotar isso aqui, excelentíssimo é apenas o presidente de um colegiado.
Presidentes de colegiados são excelentíssimos. Mais uma vez, quem que é excelentíssimo? Presidentes de colegiado. Os outros são senhores. Senhor juiz, Vossa Excelência. Então, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Excelentíssimo senhor desembargador presidente da Terceira Câmara Civil. Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor juiz? Não. Senhor juiz, Vossa Excelência. Importante observar isso aqui. Tudo bem? Então, erro de pronome de tratamento é muito comum. Nós vamos ter um momento só para discutir isso aqui, posteriormente, para dialogarmos. Agora, eu queria dizer aos senhores que não há tempo de nós falarmos sobre esse assunto especificamente, mas só para os senhores saberem que é um erro que se comete demais. Permitam-me passar um pouco para eu não atrasar aqui com os senhores. Grafia e pronúncia é um problema também. Grafia e pronúncia. Vamos lá. Coloquem no chat aqui para mim. Como é que eu pronuncio essa palavra? Qual que é a grafia correta? Nas eleições eu vi demais usar essas palavras. O problema é, alguém pode pronunciar essa palavra para mim? Qual é a forma correta? É com hífen ou sem hífen? Com hífen ou sem hífen? Eu sempre falei, eu acredito que seja sem hífen, professor. Prerrogativas. Então, sem hífen. Não é isso? Como é que eu pronuncio? Prerrogativas. Não ouvi? Prerrogativas. Tem certeza? Prerrogativas. Não entendi. Prerrogativas? Prerrogativas. Doutor Maurício Godin, é sem hífen e é prerrogativas. O senhor poderia explicar por quê? Se houvesse o hífen, aí o prefixo seria pré-rogativo. Se houvesse, como não há hífen, a pronúncia é prerrogativas. Perfeitamente, doutor Maurício Godin. Ouvi muita gente falando das prerrogativas, das prerrogativas, das prerrogativas. Não existem prerrogativas, não existem prerrogativas. São prerrogativas, prerrogativas. Existem prerrogativas, prerrogativas. Essa é a pronúncia correta. Segundo a norma culta da língua portuguesa, está errado gramaticalmente falar prerrogativas. Errado gramaticalmente falar em prerrogativas. Não é prerrogativas, mas prerrogativas, porque só haverá pré quando houver hífen e acento. Como a palavra é grafada, e parabéns pelas observações que foram feitas, todos, parabéns pela observação. Como ela não tem hífen, é prerrogativas. Essa é a pronúncia correta. Olha que coisa bonita. Como é que é? É exceção de pré-questionamento ou pré-questionamento? Eu faço pré-questionamento ou pré-questionamento? Grafia e pronúncia, hein? Gente, cadê vocês? Processo civil. Eu pré-questiono ou pré-questiono? Pré-questiono. Não ouvi? Pré-questiona. Não tem isso. Doutora Camila, só para confirmar, é a nossa presidente da comissão de Caldas Novas, da sucessão de Caldas Novas, não é isso? Primeiro, parabenizar a doutora Camila. É uma honra tê-la aqui junto conosco, a importante colega advogada, doutora Camila. Muito obrigado pela sua presença. Então, nós iríamos pré-questionar ou pré-questionar? Pré-questionar, na minha opinião. Pré-questionar. Minha opinião é pré-questionar. Pré-questionar. Alguém mais? Sim, pré-questionar. Pré-questionar. Já viram isso grafado em algum lugar? Não. Não? Nunca viram assim, exceção de pré-questionamento. Mas como é que se escreve isso? Alguns devem estar Já vi escrever sem hífen, né? Já viram escrever sem hífen, não é? Mas se escreve sem hífen, como é que é, hein? Talvez esteja errado, né? Pois é, e se escreve sem hífen, como é que é? Quer dizer, pré-questionar. Pré-questionar. Eu vou lhe dizer uma coisa. A baianidade de quem criou isso aqui, de quem criou isso aqui não, de quem fez, de quem escreveu o Código de Processo Civil, fez com que a palavra fosse pré-questionar, e a doutora Camila está certa. Sabe quem transformou pré-questionar em pré-questionar? Fred Didier.
Porque como é que Didier fala? Oxi, é baiano. Como é que Didier fala? É pré-questionar. Então, a força dele, a força intelectual de Didier, doutora Camila, fez com que essa palavra, que era pré-questionar, vocês já viram essa palavra escrita, pré-questionar, tudo junto, tivesse que passar a ser escrita com hífen, porque a pronúncia, digamos assim, do pai do Código de Processo Civil estabeleceu essa conexão com pré-questionamento. Não é lindo isso? Não sei se vocês percebem como esse detalhe é altamente lindo, como linguagem é poder no direito. Gente, eu estou exagerando, mas isso é lindo mesmo. É lindo, não, gente? Pelo amor de Deus, que alguém fale, pelo amor de Deus, eu vou ficar com vergonha assim. Tudo bem? De coração? Então, a palavra é pré-questionar. Procurador-geral, com hífen ou sem hífen? Vamos lá, gente. Termine no máximo 10 minutos. No máximo. Fiquem aqui. Procurador-geral. Um dia eu cheguei à procuradoria. Por exemplo, doutora Camila, o seu secretário-geral. Você vai se escrever com hífen ou sem hífen? E aí? Com hífen. Essa eu sei, professor, porque eu pesquisei. Qual é a implicação de não ter procurador-geral com hífen? Uma vez eu estava no Tribunal de Justiça e aí o professor Evanildo Bechara estava aqui em Goiânia, Maurício, e ele me chamou assim, eu ri demais. Eu falei, eu não sabia que o professor Bechara fazia piada. Ele fez uma piada, ele disse assim, bem, eu estou um pouco preocupado, querido professor Carlos André, você que foi professor, olha, procurador-geral sem hífen, provavelmente ele procura geral. O que seria isso, né? Quer dizer, um procurador-geral é quem procura geral. Pelo amor de Deus, o cargo se chama procurador-geral. E por esse motivo, o procurador-geral é com hífen. Sim, doutora Camila, a senhora tem razão. Secretário-geral é com hífen. Procurador-geral é com hífen. Por quê? Porque essas duas palavras se unem e formam uma profissão. Não um secretário que é geral. Secretário-geral é com hífen. É ruim quando alguém erra isso, gera falta de credibilidade. Entendem como esse negócio é interessante? Ah, mas é só um hífen. Só um hífen para quem não é exigente. Para quem é exigente não é só um hífen, é mais do que um hífen. É zelo, é cuidado, é técnica. Professor, interessante que secretário-geral adjunto, o adjunto já não tem, né? Pois é interessante esse detalhe, né? Mas deveria. Né? Deveria, porque está ligado à perspectiva profissional. Mas, no caso de adjunto, há uma defesa. Qual seria a defesa? É que, assim, existe um secretário-geral e existe um secretário-geral cujo adjetivo é ser um adjunto. Então, esse adjunto, ainda, do ponto de vista da defesa, se admite a lógica de ser apenas um adjetivo, não fazer parte do cargo. Mas, se você a gente parar para pensar, é um cargo. Mas há discussão a ser feita nessa perspectiva. Um dia eu quero ir a Caldas Novas para que nós possamos dialogar sobre isso aí, doutora Camila. Quem sabe... Professor, o senhor está convidadíssimo. O senhor já veio aqui uma vez e eu quero, em breve, que o senhor venha novamente. Muito obrigada pelos parabéns. Não, obrigado eu. Uma honra. Hora extra, com hífen ou sem hífen? Ixi, quem advoga aí no direito do trabalho, hein? Fulano está fazendo hora extra, com hífen ou sem hífen? E aí? E agora, José? Estive conversando com o juiz do trabalho aqui. Ele cita hora extra, com hífen ou sem hífen? Há um juiz, um magistrado do trabalho, que é ministro do TST, chama-se Brito Júnior, foi presidente do TST, que uma vez, em diálogo, disse, professor, é preciso o senhor... Eu estava no Maranhão, dando aula no Maranhão, eu disse assim, é preciso o senhor defender o hífen em hora extra. Porque hora extra é um instituto, assim como salário família, como salário mínimo. Hora extra não é assim uma hora que é extraordinária, cujo adjetivo é extraordinário, não. Hora extra é efetivamente um instituto. Fulano recebe um instituto de quê? Da hora extra. Não é assim, ele recebe uma hora que é extraordinária. Não, ele recebe um valor e esse valor se chama hora extra. Aqui ocorre uma metonímia. Vocês percebem como é interessante? Às vezes, numa sustentação oral, trazer um negócio desse aqui faz toda a diferença. Você chama a atenção do magistrado. É engraçado que quando você domina a gramática, observe o que eu estou dizendo a vocês, quando você domina a gramática, você chega a um tribunal, o juiz olha para você de uma forma diferente. Ele sabe que ele não pode errar. É disso que eu estou falando a você. Por favor, ouça-me. Quando você domina a gramática, quando você domina efetivamente a língua portuguesa, o juiz vai olhar você de uma forma diferente.
Quando você sabe o que está falando, quando ele sabe que ele não pode errar. Isso muda completamente a perspectiva, né? E vários outros aspectos. Rapidamente, para que nós já nos caminhamos ao final. Essa frase está correta? Não, ela não está correta. Por que ela não está correta? Porque, por um problema de análise sintática, não se usa em hipótese alguma eis que como porquê. Ele tem razão. Eis que o direito confirma. Eis que coisíssima nenhuma. Eis que coisíssima nenhuma. É porque, é haja vista que, é dado que. Eis que João chegou. Quando eu falo eis que João chegou, esse eis que indica a ideia de quê? De apresentação. Eis que fulano partiu, mas eis que não pode ser usado. Então, o que você vai colocar no lugar de eis que aqui? Porque, haja vista que, tendo-se em vista que, visto que. Esta frase está correta? Ele tem razão? Posto que o ordenamento jurídico prevê. Resposta: não, não está correta, porque posto que está ligado à ideia de concessão. Posto que significa embora. Posto que estivesse doente, veio trabalhar. Ou seja, embora estivesse doente, veio trabalhar. Mas é muito comum no dia a dia colegas advogados usarem posto que com valor de porquê. Aqui não é posto que, é visto que, é dado que, é haja vista que, tendo-se em vista que. Ele veio, e não obstante estava cansado. Não, 1 milhão de vezes não, essa frase não está correta de jeito nenhum, e muita gente usa. Não há inobstante, não existe inobstante, a gramática não aceita esta palavra, ela não existe. Meu Deus, não coloque inobstante. Então, é não obstante, é nada obstante. Inobstante é um neologismo que é mal usado, aliás, muito mal usado, hein? Só entre nós aqui, muito mal usado. E o onde, hein, Maurício? Doutor Maurício Godinho, verificou-se nos autos do processo ético-disciplinar, onde se percebe, onde coisíssima nenhuma, onde coisíssima nenhuma, porque onde indica um adjunto adverbial que dá a ideia de quê? De lugar. Eu estava aqui pensando onde e cheguei à conclusão. Então você não estava pensando. Não. A casa onde moro, a casa onde moro, olha o antecedente. Quem que é? Casa. Se o antecedente é casa, casa não é lugar, então esse onde é um pronome relativo. Lugar fixo, né? Lugar fixo, né? Isso, exato. É o que se chama de adjunto adverbial de lugar fixo. Perfeitamente, é isso mesmo. E nada de eu estava aqui pensando onde. Verificou-se nos autos do processo. Onde? Gente, eu ouço onde todo dia. Esse negócio me persegue. Às vezes, em reunião, alguém fala assim, pois é, e aí nós temos que pensar que tal coisa é assim, assim. Onde se observa, eu falo, não é onde, não é onde, não é onde. O antecedente não é lugar. Por que você colocou onde? É um erro chato, insuportável. Há juízes que não gostam desse erro, acham chato. E aí nós temos que parar, gente, com aquela questão do populismo, sabe? O que importa é a comunicação. Gente, nós somos o quê? Nós vamos relembrar? Advogados. Nós temos que ter linguagem escorreita e polida. Clara, concisa, simples, sem erro gramatical. Não estou pedindo erudição de ninguém, estou pedindo só norma culta, só isso, só simplicidade, clareza. E aí, por fim, o tal do isto posto. Já viu o isto posto? Não é isto posto, vamos relembrar, não é isto posto. É o quê? Isso posto, isso posto. Repito, isso posto. Isso posto solicita a Vossa Excelência, porque o isso é um elemento de coesão. Porque está se referindo a um termo anterior, não é isso? Isso, parabéns. É um elemento de coesão referencial anafórico. Anafórico significa dizer que está ligado a um termo anterior. Parabéns pela sua observação. Excelente. Isso posto. Isso. Lembrando, de novo, isso remete-se a um termo anafórico, ao que já foi dito, e o isto, aquilo que será dito. Percebe? Da mesma forma. Observe como é interessante. Nestes termos, solicita-se deferimento. Nestes termos, coisíssima nenhuma. Não é nestes termos, não. Não é nestes, não. Como é que tem que ser? Nesses. Porque se trata de um elemento anafórico. Nesses termos, solicita-se deferimento e não nestes termos.
E, por fim, o tal do o mesmo. Maurício, aqui, doutor Maurício Godinho, há uma reflexão, doutor Gustavo. O tal do o mesmo. Para eu concluir aqui a nossa aula, uma vez estava no Goiânia Shopping, quem não é de Goiânia, vou até perguntar daqui a pouquinho de onde vocês são, a maioria aqui de onde vocês são. Eu quero perguntar, dizer que aqui é um shopping chamado Goiânia Shopping, próximo aqui do nosso instituto. Minha filha um dia olhou lá, estava escrito assim: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra. Aí ela perguntou assim: papai, quem que é esse tal de o mesmo? Aí eu escrevi um texto para o Jornal Popular que é: o mesmo, o monstro do elevador. Porque as pessoas inventaram esse o mesmo e trouxeram esse o mesmo da linguagem policial. Não sei se tem essa percepção. Então, é assim, fulano chegou, o mesmo. Quem que é esse tal de o mesmo? Não é o mesmo. O mesmo não é um elemento de coesão referencial anafórico. Nós temos que parar de usar o mesmo no lugar de um substantivo, no lugar de um pronome pessoal. Portanto, atenção, gente, em vez de o mesmo, você vai usar o quê? Ele. Doutor Maurício falou, ele disse tal coisa. Repito, doutor Maurício falou, ele disse tal coisa. Ele. No mundo jurídico, em vez de usar ele, porque no mundo jurídico é importante a observação da clareza, a clareza é absolutamente essencial, no mundo jurídico é importante fazer a repetição. Então, por exemplo, se eu uso a palavra reclamante, na petição inteira tem que usar o quê? Reclamante. Caso aí... Reclamante, 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 reclamante. Se eu uso a palavra reclamado, em termos de coesão, eu tenho que usar a palavra reclamado, 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 reclamado. Claro que eu tenho que ter observação de precisão, hein? Cuidado. Não vá usar o termo réu se não houver um réu. Se o sujeito é indiciado, se eu uso o termo réu, eu, se sou advogado, questiono. Olha, acredito que a parte ex-adversa tenha se equivocado, inclusive aqui, do ponto de vista técnico, não tem havido precisão, porque chamou réu aquele que não é réu. Há aqui um desvio técnico, etc. Isso é bom, que desestabiliza, de alguma maneira, com muita elegância, a parte ex-adversa. Nesse caso aí, aplica o pronome do caso reto aí, não é isso? Não é isso? Ele. Pode usar o pronome pessoal do caso reto, né? Porém, é possível também se utilizar da chamada coesão por repetição, que é ótimo. O reclamante, o reclamado, o reclamado, o réu, Ótimo, ótimo. Certo. Percebe como é interessante? Esses são, portanto, diletíssimos, os principais equívocos que ocorrem no mundo jurídico. Perceba que não é um professor de português falando com vocês, mas é um professor de português jurídico. Notaram? É um professor de português jurídico que observa nos textos jurídicos cada um dos problemas que nós temos observado e que podem, sim, trazer situações constrangedoras. Um dia minha mãe me disse uma coisa, e eu levo isso para a minha vida. Ela disse assim: meu filho, nunca diga besteira. Dona Maria, que o diletíssimo Maurício Godinho conhece, muito sábia, ela disse: meu filho, nunca diga besteira. Saiba, sempre alguém saberá que você está dizendo besteira. E provavelmente esse alguém não falará. Isso sempre me deixa bastante assustado. Portanto, cuidado com desvios gramaticais, porque sempre alguém perceberá. E esse alguém costuma ser um magistrado, em razão do grau de dificuldade que o concurso da magistratura impõe. E, como já disse, um dos sonhos que eu tenho no caso da advocacia é que a advocacia cada vez cresça mais e torne aquilo que é e que tem que ser, que é uma profissão do mais alto nível e respeitadíssima por todos os magistrados, membros do Ministério Público. Quero aqui deixar aquela mensagem aos senhores com esses erros. Comunicação é poder. Vou repetir. Comunicação é poder. Vou repetir. Comunicação é poder no direito. Eu agradeço aí a aula, agradeço a aula aí, estou muito grato aí pelo essa aula que o mestre aí passou para a gente aí. Obrigado pela sua observação, doutor. Obrigado pela sua observação. Fico muito honrado com as suas palavras. Quero, portanto, cumprimentar cada um dos colegas que estão aqui. A lista de presença está aqui. Amanhã os senhores terão uma aula de audiência trabalhista com o doutor Rodrigo Dias. Ah, professor, mas eu não sou da área do trabalho. Rodrigo é um dos colegas mais inteligentes que eu conheço em termos de linguagem jurídica. É o diretor da Escola Superior da Magistratura, no TRT, da 18ª Região. É um juiz conhecidíssimo no TST, no Tribunal Superior do Trabalho.
começou a fazer engenharia, aí largou, né? Estudou na UNB, largou engenharia, veio para o direito, se tornou juiz, e inteligentíssimo. Só tem um defeito, é flamenguista. Isso, para mim, é algo que me incomoda. Brincadeira, senhores. Mas, fora isso, é um sujeito extremamente culto, intelectual, extraordinário. Brincadeiras à parte, quero cumprimentar a todos que estão aqui, cumprimentar a todos do Instituto Carlos André. Estou muito feliz, viu? Quantidade enorme de colegas que estão aqui, e pediria, inclusive, se fosse possível, vou passar a palavra para a nossa diretora, que os senhores pudessem dizer de onde estão. Curitiba, já vi aqui, estou aprendendo com o senhor. Muito obrigado, Douglas Stone, que é lá de Curitiba. Que mais? Quem é? Camaragibe, Pernambuco. Camaragibe, Pernambuco, muito obrigado pela sua deferência. Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio Verde, Goiás, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, Goiânia, Vila Velha, Espírito Santo, Belém do Pará. Eu confesso a vocês, Dom Maurício deve perceber a minha emoção em relação a isso, o quanto eu sonhei com isso, de atingir o Brasil inteiro. E é isso que, a partir de agora, nós vamos fazer, atingir o Brasil inteiro. Por isso, eu agradeço a nossa equipe aqui do Instituto Carlos André, e quero muito, do fundo Maceió, estive em Maceió outro dia, obrigado pela deferência. Guaraí, no meu querido Tocantins, né? Que maravilha, que honraria ter aqui os meus queridos tocantinenses, e claro, a nossa querida Goiânia, né? Muito obrigado pela deferência, amanhã nós esperamos vocês, e vou passar a palavra à nossa diretora. Obrigado, gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu pediria que quem puder, abra a câmera para a gente fazer uma foto de vocês, para a gente poder fazer um print da tela. Vocês conseguem abrir, por gentileza? Todo mundo sorrindo, bem bonito. Sem máscara. Mais uma, peraí, fiquem aí. Tem que pegar 2 telas. Peraí, sorri, gente. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela presença. E amanhã teremos o doutor Rodrigo Dias, juiz, como o professor falou, que vai falar com vocês sobre audiências trabalhistas, tá? Então, não percam, que essa semana está incrível. Até Muito logo. obrigado, gente. e boa noite. Obrigada, Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.